Boa tarde, é um prazer estar com você em nosso trabalho, O Mundo das Coisas e eu. Estou muito feliz de estar com vocês nessa tarde para entregar uma mensagem do Senhor nosso Deus, a sua palavra, né? E nós sabemos que nós regemos a palavra do Senhor nas nossas vidas para sermos guiados, né, e transformados também no dia a dia na compreensão do que nós vamos vivendo a cada dia. E nessa tarde aqui, nós sabemos que a palavra de Deus, ela é vida. E a palavra de Deus, ela não tem exclusivismo para uma classe social ou uma classe de religião. A Escritura foi dada pelo seu Deus a todos os seres vivos, pois afinal de contas, foi Ele que criou todos os seres vivos, incluindo nós seres humanos. Logo, não há exclusivismo diante das Escrituras, para que ninguém venha fazer monopólio, como tentaram fazer há séculos atrás, criar monopólio da palavra de Deus. Porém, o Senhor Deus, com o tempo, também utilizando o tempo, ele desfez de todo monopólio, porque no monopólio matavam-se pessoas, perseguiam pessoas, humilhavam pessoas para que eles pudessem manter o poder do religionismo. O nosso objetivo é anunciar todas as pessoas. Para quem conhece e para quem não conhece as Escrituras, a promessa não é para apenas judeus, não é para apenas grego, nem para apenas cristãos ou não cristãos. A palavra de Deus é para todas as pessoas. Capítulo 3 de João e verso 16, o Senhor Jesus vai dizer nas Escrituras que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Logo entendemos através deste verso de que o Senhor Deus amou todos nós, todos, sem exceção. Quem está servindo a Ele, agradando verdadeiramente pela palavra, o que não está servindo, Ele veio dar um presente muito lindo e belo, que Ele muito amava, que é o seu Filho amado, o Yeshua glorioso, o nosso Messias verdadeiro, né? E aí o versículo diz que Deus amou muito a maneira que deu o seu Filho, para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui que não há uma classe de exclusivismo para que possa ser apresentado o Evangelho. No princípio, sim, o Senhor Jesus nasceu em Israel, nasceu da descendência de Abraão, com o povo judeu, sim. Então ele veio para ele porque ele nascia lá. Então o evangelho teria que começar em Jerusalém, diante onde estava a sua nação, o povo judeu. E nós vamos observar que o Senhor Jesus não vai pregar naquele momento para o gentio, ele veio pregar para os judeus. Já havia um plano do Senhor, pelo versículo que eu li atrás acima, eu mostrei para vocês que Deus amou o mundo, né? Então, o que acontece? Então, eles não receberam. As Escrituras mesmo dizem que ele veio para o que era seu, porque ele era da nação. Não é porque o Senhor Jesus, ele viria para o judeu e nós, o resto do mundo, os gentios, ia ficar sem salvação, sem orientação ou ser desconsiderado pelo Senhor Deus. As Escrituras não seriam uma verdade, porque eu li em São João capítulo 3, verso 16, que diz, como você já sabe. Então, sim, ele pregou, nasceu na nação de Israel, lá cresceu, formou-se homem, e com 30 anos ele veio tomar o ministério, formar o seu ministério, para poder ensinar os primeiros discípulos a palavra de Deus. Todos eram judeus. Tudo vem da nação dos judeus. Jesus da tribo de Judá. Aleluia. Então, o que nós entendemos é que, na verdade, o que nós temos que entender é que as Escrituras não é um livro exclusivo para ninguém. Ele é um livro para você, meu amigo. Para você, pai de família. Para você, mãe, que no labutar do dia labuta com seus filhos. Para você, família que está abatida e muitas vezes até passando dificuldades e problema. As Escrituras veio para você também. Aleluia, não estou falando aqui de dominações, estou falando aqui a palavra de Deus que é para todos os seres humanos. E se você abraçar a palavra de Deus, eu tenho certeza que como experiência e do que eu era, o que eu sou, nós temos aqui como a palavra de Deus de transformações de vida.
né? Então nós iremos hoje, dando-nos o Espírito Santo, a palavra do Senhor, iremos falar sobre o tempo, né? E neste tempo nós iremos entender realmente a vontade do Senhor para a sua vida, né? Talvez a sua vida não tenha acontecido nada até agora, você não sabe o que fazer da sua vida, está buscando meios artificiais para chegar em algum objetivo. O Senhor Deus tem uma palavra para você aqui agora. Eu vou transmitir, mas quem vai me dar a palavra, eu já estou com ela aqui, ó, a palavra do Senhor aqui. Porém, o que acontece? Ela será explanada para lhe dar entendimento do que Ele quer para você nesse dia. Será o Espírito Santo do nosso Deus. E para isso nós iremos falar de um homem que teve uma grande experiência, usando muitas vezes momentos fora do tempo, da ordem das coisas, não pecando, ele não pecou, mas usava porque era uma pessoa ansiosa. E para isso nós vamos ler o livro dele mesmo, ele que vai aqui nos dar entendimento da realidade do que é a mente humana, né? A mente humana, quando ela não compreende as coisas do Senhor, ela perde o sentido real daquilo que se está fazendo ou falando ou recebendo um entendimento, né? E ele, naquele momento, ele não entendia, ele se apressava. Iremos falar do livro maravilhoso que é deste homem, né, o apóstolo Pedro, que foi um homem que deixou um exemplo maravilhoso para nós. Iremos ler em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, para que ele tenha cuidado de vós. E nós sabemos que Pedro, para chegar nesse momento, desse conselho, é Pedro que está dando o conselho para nós, né? Nós vamos voltar lá atrás, que nós vamos observar muito bem. Quando o Senhor Deus chegou neste planeta, não era chamado Terra, era o planeta das águas, pois aqui diz as Escrituras que havia o quê? Havia um abismo, escuridão, trevas, e as águas estavam abaixo desse planeta. E o Senhor Deus, juntamente com o Yeshua glorioso, o nosso Senhor Jesus e outros seres importantes, estrelas maravilhosas que o Senhor tem no céu, aproximou do planeta e ele já tinha um plano para aqui a vida. Aqui não existia tempo, porque até então não existia luz. E o Senhor Deus, quando chega vendo escuridão, trevas, em nosso planeta, ele vai dizer em Gênesis 1, e verso 3, ele diz assim, disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Então nós vemos aqui, pelas Escrituras, a palavra do Senhor, que o Senhor Deus vai usar o seu poder de verbo, palavra, para poder dar início à sua obra. Logo ele vai dizer o que? Haja luz. E quando ele fala, haja luz, vai surgir a luz. Quando surge a luz, na imensidão, então o que vai acontecer? Vai haver o quê? Uma visão exata das coisas que estavam abaixo do planeta. Porque até então, as águas rugiam de um lado para outro e havia trevas. Mas com o poder do nosso Deus, ele vai dizer, haja luz. E quando há luz, se tem uma dimensão, se tem realmente um pensamento do que a visão estava vendo ali. E o seu Deus vai fazer o quê? Ele vai dizer assim, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Começa a surgir o quê? O tempo. Porque até então, quando o Senhor Deus, a luz chega, o que acontece? O Senhor Deus, ele começa já a executar a sua obra. Então, o que o Senhor Deus está usando dentro disso? Ele não necessita de tempo, porque onde ele mora, no planeta, no céu onde ele mora, não existe utilizar tempo. Lá, a vida ela é eterna. Ela não é passageira igual a nossa, porque nós usamos o tempo. E através disso, o que acontece? Daquele momento em diante, o que vai acontecer? Vai surgir o tempo, do qual nós vemos aqui pelas Escrituras, que nós vemos que veio a tarde e a manhã e o dia
primeiro. Então nós vemos aqui que o seu Deus já fez o tempo, fez surgir o tempo. Do tempo vai surgir segundos, minutos, horas, dias, semana, meses, ano e séculos. Então, por que ele estava fazendo isso? Porque na sua onisciência nós já existia. Porque os projetos do Senhor Deus não é igual ao do homem. Né? O homem cria um projeto e ele fica consertando, mudando, erra aqui, erra ali. Não, ele já tinha um projeto. Então, disso ele vai criar realmente, ele vai criar o quê? Dias. Ele vai criar dia. E para quê? Por quê? Porque nele ia fazer da porção seca, que ele vai criar, da porção seca, que é a terra que ele vai criar, é de lá que vai sair a casa da qual ele vai aplicar o Espírito, que é nós, seres humanos. Logo, o que acontece? O nosso corpo, o que ele tem? Ele tem cansaço, tem fadiga, desgaste mental durante o dia que se trabalha. Então, ele criou o dia, criando o dia para que o homem, em suas atividades, nas suas realizações de sua vida na terra, aleluia, possa cumprir a sua necessidade dentro desse tempo, usando o tempo, né? Usando o tempo. Quando chega às 6 horas, o que acontece? O corpo começa a pedir naturalmente, é uma lei natural que o seu Deus colocou em nós. Olha para os pássaros. Os pássaros, por acaso, quando chega 6 horas, o que acontece? 17h50, você quase não vê. Eu moro aqui numa cidade aqui, em que tem muitos pássaros. E você um dia observando, falando com minha esposa, o que acontece? Eu falei, você viu, Lídia? Sumiu os pássaros. Cadê o som dos pássaros? É muitos pássaros que cantam aqui. E o que acontece? Foram todos para o seu lugar. Ora, o que acontece? Que nós vemos a lei poderosa do nosso Deus faz com que o nosso corpo faça ter necessidade do descanso por causa do desgaste do dia. Então o dia foi programado para nós, né? Já falei, no céu não há dia nem noite, né? Quando nós encontramos Apocalipse, algumas passagens que fala de dia e de noite, está falando do nosso sentido daqui da terra para nos dar compreensão da revelação do que ele está falando. Mas no céu não existe dia nem noite, porque lá ninguém usa corpo físico, mas o quê? Espírito. A Bíblia diz, em São João 4, verso 24, ele diz, Deus é Espírito, e importa que os que lhe adorem Espírito em verdade. Então nós somos compostos, né? Corpo e Espírito, né? O corpo é esse aqui que você vê, que é a minha imagem do meu corpo. O meu espírito é a voz que você está ouvindo, né? Atividades, a atividade que nós faz dentro desse tempo está o quê? No controle, no domínio do espírito, da qual o corpo, ele vai fazer o quê? Obedecer à voz do espírito, que é ele que vai comandar as atividades através do seu corpo, que nós estamos habitando dentro de um corpo. Logo, o que acontece? Nós, então, entendemos de que a palavra do Senhor, ela é verdadeira. Porque tudo isso nós aqui, seres humanos, nós praticamos. Os animais. Então a lei do Senhor, a lei natural, porque existe uma lei natural em nosso corpo. Viu? Por acaso, quando você sente fome, por acaso, não é à toa, não é o prazer que você precisa comer, não. É uma lei natural que o nosso Deus colocou em nosso corpo, a necessidade de alimentar, de beber água, né? E outras necessidades de dormir. Tudo está relacionado numa lei natural que o seu Deus inseriu em nosso corpo para que nós, eu, o Espírito, essa voz, com essa mesma imagem que eu tenho do meu Espírito, faça o quê? Eu obedeço, eu vou levar o meu corpo para dormir. Usando, por quê? Usando o tempo do descanso que o seu Deus deu. Então eu levo o meu corpo para descansar no tempo do descanso e o tempo das atividades. Muito bem. Então nós entendemos que o seu Deus, quando criou o tempo, a sua finalidade era porque nós ia termos o quê? Nós ia termos muitas atividades. Dentro das atividades, nós íamos possuir do nosso corpo o quê? O cansaço, fadigas e etc. Logo, ele fez o quê? Ele fez a noite para que o ser humano e os animais viessem a descansar. Muito bem. Então, nós, através do tempo, nós vamos entender que existe a história, né?
a história humana, nossa história. Então nós temos que, por sabedoria, utilizar o tempo das coisas. Existe o tempo. Lá em Eclesiastes diz que há tudo a um propósito, um tempo determinado pelo Senhor Deus, né? Tudo há um tempo determinado, né? E o que nós vemos pela palavra do Senhor, Pedro está aqui agora, falando pela palavra do Senhor, em 1 Pedro 5 e verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então, o que nós vemos? Nós vemos aqui que Pedro, ele está dando um conselho, né? Para que nós tenhamos ser humilde. A palavra humilde aqui não está relacionado somente em ser simples. A palavra humilde é compreender, não passar dos limites. Porque quando você passa do limite das coisas naturais, você está sendo se exaltando, achando que tem poder. Quando você obedece o tempo estabelecido pelo Senhor Deus, o que vai acontecendo? Você está se humilhando, obedecendo naturalmente às Escrituras. Por quê? Porque você reconhece que há um tempo para todas as coisas aqui onde nós moramos, né? Nesse tempo, nesse período provisório, a terra. Então, humilhai-vos, pois, quer dizer, tem reconhecimento de que para tudo há um tempo determinado, em que você possa, na verdade, ter um entendimento de que as coisas não podem ser aceleradas, passar do seu estado natural, porque todas as vezes que você buscar fazer as coisas fora do estado natural do tempo para a sua vida, o que vai acontecer? Você vai adquirir problemas e dificuldades para viver no mundo das coisas. Nós observamos pela palavra do Senhor nosso Deus, no capítulo 13 de João, nós vamos mostrar uma coisa muito interessante aqui. No capítulo 13 de João, nós vamos encontrar a seguinte mensagem, que diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. Versos 6 e 7 e 8. Versos 6 e 7. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lava-me os pés a mim. Respondeu Jesus, disse, o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, também não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, o que nós vemos aqui pela palavra do Senhor? O que nós vemos aqui é que Pedro estava sempre adiantando o tempo das coisas. Porque o que acontece é o seguinte, você tem que ouvir uma mensagem, processar em sua mente, ver se há uma realidade, para que você tome uma decisão. E nunca jamais você tomar, neste mesmo tempo, pegar para você, colocar na sua vida e viver. Pedro, nós observamos aqui, que o Senhor Jesus foi lavar os pés dos discípulos, começou a lavar os pés dos discípulos. Pedro não compreendia qual era a intenção desse trabalho, que o Senhor Jesus está, como Senhor, se humilhando para lavar os pés. E Pedro, adiantamente, na sua ansiedade, não esperando o tempo da compreensão do que estava sendo feito, o que Pedro faz? Pedro logo diz, tu não me lavarás os pés. Na realidade, ele não está sendo um homem desobediente, mas a falta de compreensão fez com que ele, a ansiedade, fazer com que tomou pressa antes de ver o resultado do que o Senhor Jesus estava fazendo e disse, Senhor, tu não lavarás meus pés. Logo ele vai ter uma palavra para colocar a ordem à mente dele. E o Senhor Jesus falou para ele, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo. Logo ele leva um choque, compreende e vai dizer para o Senhor Jesus, Senhor, lava todo o corpo. Olha de novo aí. A falta de compreensão. Pedro, porque Pedro estava aprendendo, Pedro era um guardador da lei, Pedro era judeu, Pedro não compreendia, olha só, eles, os judeus, guardam a lei, né? Rituais religiosos, mas quando o Senhor Jesus chega, dá um choque. Por que o choque? Porque o reino de Deus, as coisas, é para a compreensão do Espírito. Deus, o Senhor Deus é Espírito. Para a compreensão da nossa mentalidade, para compreender as coisas.
Logo o que acontece, o Senhor Jesus vai dar um choque em Pedro, Pedro em silêncio fica e fala, lava tudo. O Senhor vai falar para Pedro, não, apenas aquilo que é necessário lavar. Então o que acontece? O que nós vemos aqui? A ansiedade de Pedro lhe levou. E quantas vezes a gente prepara um projeto para a nossa vida e a gente muitas vezes não procura fazer uma observação. Será que vai dar certo? Será que isso que pode chegar? Será que eu posso obter alguma dificuldade, problema diante disso que eu estou fazendo? Não. A mentalidade trabalha sempre no sucesso e no bem-estar daquilo que está na busca. Logo o que acontece, vai atropelando tudo por causa que cria uma ansiedade, um aceleramento mental de um sentimento de realização que você quer fazer. E muitas vezes lá na frente vai ter algumas respostas negativas, como teve aqui para Pedro. Embora aquele tirou lição. Então o que nós vemos? Nós vemos que nós devemos, na realidade, compreender, esperar o tempo das coisas. Ser ouvinte, paciente, compreender, né? Na hora de ir, vai, na hora que for parado. Muitas vezes não é hora de ir. E a pessoa tem uma decisão, quer ir porque a ansiedade, o sentimento da ansiedade de querer realização, toma a decisão de realizar aquilo que não é para realizar. E depois vem o quê? É o que acontece, por que eu tomei essa decisão? Eu poderia ter esperado, por que eu falei aquilo? Por que não era bom ter deixado de ter falado? Então, por causa de quê? Da ansiedade. E quando nós mantemos a ansiedade, nós buscamos agora ter uma melhor compreensão em qualquer lugar que você vai, diante dos projetos que você está fazendo, porque o cérebro precisa, a mente precisa ter um tempo de quê? De observação e de planejamento diante daquilo que você quer realizar para a sua vida, de bem-estar, como de coisas que você ouve também. A gente não pode, de qualquer maneira, sair por aí fazendo ou vivendo, adquirindo coisa para a nossa vida, sem primeiramente fazer uma análise, né? E quando nós tomamos decisões, o que acontece? Poxa vida, eu não deveria ter feito. Nós observamos que ainda no verso 24, diz a palavra do Senhor, em 13 e 24, vai dizer a palavra do Senhor dizendo assim, ó. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que a perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E após o bocado entrou nele, Satanás disse, pois o Senhor Jesus, o que fazer? Fazê-lo depressa. Então nós entendemos aqui pela palavra de Deus, que quando o Senhor Jesus disse que havia ali um traidor ali, o que nós observamos na mesa quando estava ali, Pedro, um pouco receoso de perguntar para o Senhor Jesus, mandou João perguntar para ele, que é aquele que tinha mais a proximidade com o Senhor Jesus, para saber quem era. Olha só de novo, a ansiedade de novo. Não usa o tempo, esperar o tempo, o Senhor Jesus explicar quem era realmente que ia se apresentar, né? E aqui nós vemos aqui que depois do Senhor dar a palavra, o inimigo já entra na vida de Judas Iscariote, porque ele era o traidor da mesa. Mas Pedro está sempre adiantado, está sempre em ansiedade, né? Buscando o quê? Buscando falar ou tomar decisões diante de coisas que não é o tempo. E nós precisamos aprender isso. Eu preciso. Não é porque eu estou trazendo essa mensagem para vocês que eu já sou o homem, já fui. Não existe isso. Eu preciso aprender cada dia também, me colocar no tempo das coisas do Senhor, para que depois eu não venha sofrer consequências. Porque a realização das coisas que nós buscamos, quando nós buscamos e for da vontade do Senhor, Ele fará, né? Ele fará com o maior prazer, né? Então, o que nós vemos? Nós vemos aí que Pedro, ele tomou decisões que realmente não era o tempo dele fazer aquilo, né? E nós precisamos entender de que a palavra do Senhor, ela tem que ser o nosso guia, né? Antigamente a gente vivia por conselho dos outros, né? Por falar dos outros, e muitas vezes nós quebrávamos o que é a cabeça, nós machucava, nós não chegávamos a lugar nenhum, né? Mas quando nós tomamos decisão em aprender das Escrituras, é maravilhoso. Sentimos paz,
para a realização daquilo. Ainda em 18 de João, verso 10 e 11. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou-la e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, em nome do servo que era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Nós vemos aqui de novo, Pedro, com ansiedade, tomando a frente para tomar uma solução e uma resposta daquilo que ele estava vendo. Porque ele amava, como o discípulo amava, o seu mestre. Eles tiveram lição linda, da qual jamais nós teremos, né? De ver o mestre, vê-lo operar maravilha, as palavras dele fazia bem a eles, né? Ele sabia que era verdade, viu o sinal do Senhor Deus na vida do Senhor Jesus operando milagre e maravilha, né? E quando ali chega os soldados do templo, né? Enviado por Caifás para prender o Senhor Jesus, o que vai acontecer? Ele vai tirar da sua bainha a espada e vai cortar a orelha do soldado. E aí o que acontece? Ele não estava compreendendo o reino do Senhor. Muitos dos discípulos pensavam que o Senhor Jesus iria criar um reino igual aos reinos comuns. Um reino em que tomava decisões, derramando sangue com sangue para chegar aos seus objetivos, da qual nós vemos na história humana. Ele não entendia, ele pensou que o Messias vinha para poder fazer esse negócio, né? Roma estava dominando em Israel, o povo sofrendo, Caifás escondido, né? Nada fazia pelo povo, né? E o que acontece? Eles pensavam que era. Ele não entendeu. Então ele pensou que era o quê? Que o Senhor Jesus estava preparando ele para, no tempo certo, armar eles para poder expulsar os romanos. Então nós precisamos esperar o tempo da compreensão das coisas para tomarmos decisões. Logo que ele corta a orelha de Malco, o soldado, o que vai acontecer? O Senhor Jesus coloca a orelha no lugar e vai chamar a atenção a dele, né? Porque se ele quisesse realmente convocar anjos e mais anjos e acabar com aquele problema, ele não veio para isso. Porque nós temos que entender que o Senhor Jesus veio primeiramente a nos organizar a nossa mente. Para que nós possamos, dentro do tempo do mundo onde nós vivemos, andarmos numa ordem em que nós sofremos mais. Nós adquirimos para nós, atraímos para nós problemas de dificuldade e sofrimento. Ele veio nos organizar mentalmente para nós termos uma visão do mundo aí fora e do mundo que nós vivemos. Então nós deixamos o nosso mundo passado, desorganizado, e quando nós colocamos diante da palavra do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma transformação. Né? Antigamente as pessoas olhavam em nós e o que elas viam? Via transformação. Porque o Senhor Deus só manifesta, as Escrituras diz que vós sois o templo de Deus. Vós sois o templo de Deus. Né? E esse templo organizado, o Senhor Deus habita aqui. Vós sois o templo de Deus. Não é o templo que você vai. Aquele templo é a reunião da igreja. Né? Vamos na igreja. Não, você vai no templo. Você vai no templo reunir com a igreja. Né? Então, se Deus, o que acontece? Vós sois o templo de Deus. Se Deus é o vosso templo, logo Ele vai organizar a nossa mente, dar sabedoria para que nós possamos nos organizar, para chegarmos ao entendimento do que é viver realmente aqui na terra. Então, nós observamos que Pedro, dentro desse processo, ele era novo convertido no sentido da graça. Ele conhecia a lei. Ele era um religioso da lei. Mas o que acontece? Ele vai dentro da graça ter uma experiência. Aleluia. O Senhor Jesus está preparando Pedro para a realização muito grande da obra do Senhor. Nós, como seres humanos, se olhasse Pedro cometendo isso aqui, já ia deixar Pedro lá para o último homem de confiança do Senhor Jesus. Ora, irmãos, preste atenção, Pedro estava passando uma preparação, uma faculdade que aqui não se compara à faculdade humana. A faculdade para obter a vida eterna. E adquirir conhecimento e ter o reino de Deus em sua vida para anunciar. E o que é que nós vemos? Dentro dessa faculdade, ele estava se preparando. Se ele estava ali aprendendo, é porque ele não tinha conhecimento do reino do Senhor. Ele conhecia a lei. Quando ele chega, ele é um novo convertido. Aquele que está
ali convertendo-se dos seus hábitos, que ele teve muitos problemas com Paulo por causa disso, que ele achava que todo mundo tinha que era só para os judeus, tinha que passar pelo processo do judeu de circuncisão e etc. Então ele estava realmente não tendo uma experiência ainda. Mas o que acontece, aqui nas suas cartas nós encontramos Pedro que mostrando para nós um homem já convertido, um homem transformado, um homem que teve uma compreensão do que é servir a Deus. Nós devemos saber disso e entender e chamar isso para dentro de nós, o templo do Senhor, nossa vida, para que nós possamos melhor viver aqui, porque é na compreensão do mundo das coisas que nós obtemos a sabedoria, uma visão ótica, para que nós possamos nos organizar para nunca andar em tribulações e dificuldade e atrair problemas para a nossa vida. E aqui Pedro fala o quê? Ele vai dizer o quê? Eu era muito adiantado, quer dizer, eu não era humilhado, não me humilhava. No tempo das coisas que o Senhor Jesus falava, eu me adiantava. Porém, o que ele diz aqui? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E o que acontece? Ele está falando da experiência, que ele aprendeu. E quando nós humilhamos, que nem eu falei, a humilhação aqui não trata apenas de humilhar ser um homem simples. A humilhação aqui fala de humilhar, de reconhecer que não é o tempo. Porque quando a pessoa, vamos falar a linguagem desaforada, ela passa do tempo para poder adquirir coisas, cometendo até crimes e coisas horrendas, né? Coisas artificiais, maquiando. E o que é isso? É exaltar, querer passar do tempo, das coisas do tempo do Senhor nosso Deus. Mas aqui ele está ensinando, humilhai-vos, compreendei o tempo de Deus, para que vocês não adquirem problema, como lá atrás eu não compreendi, tomava o quê? Tomava frente tomava o tempo das coisas, para poder ter uma questão de acordo com o que eu pensava. E não é bem assim. Então ele aqui agora compreendeu, e é isso que a palavra de Deus veio fazer, transformar nossa mente para que nós possamos viver bem, não ser religioso apenas. E aqui, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que em seu tempo vos exaltem. Está aqui Pedro falando, né? Nós devemos esperar o tempo das coisas, para que ao tempo certo o Senhor Deus coloca a gente diante do que nós queremos realizar e do trabalhar dele. Para que em seu tempo vos exalte, leve você, leva você aonde você quer realizar o seu projeto. Mas para isso, você tem que esperar o tempo, para que você não venha adquirir problemas psicológicos, sentimentais, diante de decisões que você toma e que não vai levar você a lugar nenhum. E por que muitas vezes? Já vi pessoas dizendo, não, eu gosto dela, eu gosto dele, não quero nem saber, vou passar, já me falaram para mim. O que eu faço aqui, esse trabalho aqui, não estou trazendo para aqui para vocês, para passar experiências como o Senhor Deus trabalha, mas isso eu faço aqui fora, aqui, visitando lares, indo na casa de doente, na rua, conversando com pessoas, em jovem parques, conversando, né? Levando a mensagem do Senhor na compreensão de vida, não religiosa. Eu não prego aqui, nem prego fora da obra que eu faço aí fora, levando a minha igreja é melhor, o meu tempo. Não, irmão, não é isso. Nós precisamos compreender e viver as Escrituras para que nós possamos ser bem-aventurados em conhecer ao Senhor Deus. Né? Então, o que acontece? Então, essas pessoas que tomam decisão, uma mulher chegou a falar para mim. Ela chegou uma vez na igreja, ali onde eu estava dirigindo o trabalho, estava até dando ensinamento, e ela chegou apavorada, uma moça de 20 e poucos anos, e o que aconteceu, toda apavorada, eu falei para minha esposa, para ela ficar ali de lado dela, até eu terminar a palavra, e depois conversaria. Tudo bem. Acabei o culto, chamei ela para conversar, e ele foi conversar com ela, e explicou a história da vida dela. Um momento muito difícil, o marido dela largou ela e o filho, né, uma mulher nova, estava fazendo faculdade. E o que aconteceu? Ela chegou toda apavorada, depressiva na igreja. E eu falei para o Senhor, com Daniel, dá, Senhor, sabedoria para aconselhar. Porque não é. A pessoa quer contar algo para a gente começa a atropelar que o Senhor vai te abençoar, que você vai ser uma bênção. Mentira! Isso não é conselho de Deus. Há um processo, aleluia, que nós temos que seguir nesse tempo para que nós possamos primeiramente organizar a nossa mente. E ela, depois que ela contou, porque é muito tempo, não vou dar tempo aqui, ela contou para mim a situação, que fazia faculdade e tudo, o marido dela e tal. Depois dela contar toda a história, que é muito longa, eu não vou contar aqui, o que acontece? Ela falou, pô, o que eu posso fazer, pastor? Eu falei para ela,
Você quer a realidade? Eu não vou aqui criar para você fantasias, mas se você quiser a realidade, eu vou lhe falar em 2 tempos. Aí eu falei para ela, diante do que ela contou para mim, da história que ela contou, o Espírito do Senhor me revelou realmente que o cabra não prestava. Eu falei para ela, a primeira coisa é o seguinte, meu conselho que o Senhor tem nessa hora para você acontece. Esquece esse esposo, se converte ao Senhor, continue fazendo a sua faculdade e no tempo certo o Senhor vai preparar um jovem para tornar você feliz e uma mulher realizada. Esse é o meu primeiro conselho. Segundo conselho, agora esse é seu. Se você quiser, nós vamos orar, o Senhor vai trazer ela. Não estou mentindo, irmãos, não estou mentindo. Eu falei, nós vamos orar ao Senhor e Ele vai trazer ele. Será de responsabilidade sua, não temos nada a ver. Vocês lembram das Escrituras? O povo judeu, vendo que Samuel estava já de idade, desprezou o homem de Deus porque estava de idade e desejou um rei. Nós queremos rei igual os reis dos gentios. Samuel, triste, abatido, porque estava sendo desprezado. Samuel, por que você está preocupado? Eles não estão rejeitando você, Samuel. Eles estão rejeitando a mim, Samuel. Dar a ele o que eles querem. E aí o que nós vemos na palavra do Senhor nosso Deus? O que nós vemos? Ali não é vontade do Senhor. O Senhor Deus vai dar porque eles querem. Como vai dar o anticristo porque eles também querem. Mas não vamos muito falar sobre isso agora. Então o que acontece? O Senhor pegou, deu o quê? Deu o rei que eles queriam, igual o gentio, deu Saul. E vocês sabem muito bem qual foi o fim de Israel, o que aconteceu com Israel, com Saul na frente do povo israelita. É um outro assunto. Então eu falei para ele, nós vamos orar. Ela falou, não, então ora para ele voltar. Falei, amém. Tudo bem. Ela falei, você levantou a mão, aceitou Jesus como o Senhor Jesus como Salvador. Eu falei, eu pensando comigo, ela escolheu a pior parte. Porque eu já sabia que não ia dar em nada. A gente tem, não é, irmãos, aconselhar vocês que dirigem trabalho de igreja, não é olhar para a pessoa, não, vamos fazer uma oração aqui. Não, o Espírito de Deus opera ainda até hoje. Aleluia, Ele é verdadeiro. Quando nós colocamos a nossa vida na presença dEle, Ele nos dá orientação verdadeira, como deu para Daniel, para dar ao rei da Babilônia. Ele dá. E não ficar, vamos aqui orar por você. Não, nós que muitas vezes dirigimos trabalho, muitas vezes nós devemos ser responsáveis pelas pessoas e ajudá-las nas suas aflições psicológicas. E aí o que acontece? Comecei a orar. Passava dia, chegava toda perturbada, que não tinha que não aguentava mais falar do marido. Falei, calma. E aqui, pela palavra de Deus, orientava. Tudo bem, para não ir muito longe. Aí o que aconteceu? Um dia no culto, no fim de ano, 6 horas começamos o culto. Aí eu vejo um cara, ela chegou toda feliz na igreja, então era primeiro, né? Deu um papelzinho escrito para minha esposa passou para mim e quero contar o testemunho. Olha só. Aí o que aconteceu? Eu olhei, não estou mentindo, irmãos, não preciso necessidade de acrescentar em nada. Olhei aquele homem, ele veio para o culto de short. Era um Fusca até que ele estava. Veio de short. Aí o que acontece? Eu falei, é o esposo da mulher que chegou. Ela não tinha contado nada para mim. A minha esposa me deu apenas o papelzinho que ela entregou. Tudo bem. Aí eu li o papelzinho, passado alguns minutos no culto, eu falei, irmãos, vamos ouvir aqui a nossa irmã que quer contar a benção. Aí ele sentou lá, de short, vem para a casa do Senhor. Eu olhei com maior tristeza, falei, meu Senhor, tem misericórdia. Irmãos, que o Senhor abençoou, meu marido voltou, e que sabe, que benção, que não sei o que, e eu triste. Um cooperador falou para mim, irmão Elcio, não tem nada, isso não tem nada a ver com a realidade. Mas irmão Elcio, não tem nada a ver com a realidade, irmão, isso não é negócio de alegrar que não é a realidade. Amém. Falei, amém, irmãos, que Deus abençoe a irmã e tal. O marido dela voltou, já começou a não vir mais nos cultos quase, vinha de vez em quando. O esposo dela nunca vinha nos cultos, não veio. Foi aquele dia lá porque ela pediu para demonstrar que tinha votado. E ela toda fora, que vivendo com o marido dela, não vindo mais na igreja. Fui lá saber, irmão, que é ocupado e tal, tudo bem. Não foi nem 2 meses. O marido dela
pegou lá, maquiando o sentimento dele para com ela, mostrando que estava gostando de ter voltado para casa, ela trabalhando, fazendo faculdade, fez uma dívida de um carro novo no nome dele. Ele ficou nem um mês, poucos para completar um mês. Ele pegou tudo, pegou o carro dele, a roupa de volta e foi embora. Eu vi que não tem nada a ver. As pessoas querem coisas, realizar no mundo das coisas, as coisas de acordo com o que elas querem, pensam e querem. E não é bem assim. Isso é sintoma de que não está na presença do Senhor. Porque todo aquele que anda na presença do Senhor vai usar o tempo, como diz assim, para que seu tempo vos exalte. O Senhor, Deus não exalta para derrubar, não. O Senhor não exalta para poder derrubar. E ali o que aconteceu? O que aconteceu? Ela estava lá, mandaram me chamar, ela nem veio me chamar, mandaram me chamar. E na casa dela, irmãos, é assim, nós temos que ser verdadeiro. Me chamou, eu cheguei lá, casa triste, aquele parecia que tinha morrido alguém. E aí, irmão, orar para o meu marido voltar. E que não foi, não, irmão, não é bem assim, não. Não é bom assim, não. Orar por ele para ele voltar, não. O seu marido nunca amou você. Atendendo a irmã, por amar ele demais, ocorreu. Eu quero dizer uma coisa, se a irmã quiser servir ao Senhor, lembra o primeiro conselho? De vir servir ao Senhor, o Senhor vai preparar tudo bem. Quanto a isso, não, isso aí não faço mais, orar para ele voltar, nós não estamos aqui no teatro religioso, nós estamos aqui diante do Senhor Deus, tá bom? E ficou assim. Então, o que é que nós vemos? Por que isso? Por causa da ansiedade. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade para que ele tenha cuidado de vós. Quando vem ansiedade, você já vai pensar, Senhor, vem tomar conta da minha vida. Eu não posso ter decisões nesse momento assim. E quando você vai fazer esse processo de entregar ao Senhor, que nem diz a palavra, lançando sobre ele a vossa ansiedade, Senhor, olha o que está acontecendo. Eu quero realizar aqui, eu quero tomar essa decisão. É da tua vontade? E o que vai acontecer? O Senhor, no tempo dele, ele vai fazer, realizar, porque você respeita o Senhor. Das pessoas não. Elas não respeitam o tempo do Senhor na vida delas para a realização no mundo das coisas. E quando não dá certo, pastor, ora por mim. Olha, irmão, assim não dá. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós devemos respeitar as Escrituras, a palavra do Senhor e obedecer às Escrituras. Para que nós possamos, no mundo das coisas, quando adquirir alguma coisa para nossas vidas, para o nosso lar, para a nossa família, as coisas não venham criar dificuldade. Quantos empresários não têm prejuízos? Por quê? Quer começar alguma coisa e cria ansiedade, vai no banco, não calcula diretamente, só pensa no lucro, quando chega lá faz um empréstimo no banco, o que acontece? O negócio não dança, não dá certo, e o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ficar com a dívida, vai ter que fechar a empresa. E isso acontece constantemente. O porquê? Porque nós queremos passar no tempo das coisas, né? Nós queremos passar o tempo para a realização do nosso sentimento das coisas, através da nossa visão ótica do que nós queremos. Eu preciso. Não é bem assim. Nós precisamos entrar por aqui. Humilhai-vos, andar humilde. Opa, o Senhor há de me dar. No tempo certo o Senhor vai realizar. Opa, humilhou. Então, o que vai acontecer? Quando você humilha, a ansiedade, ela faz o quê? Ela aquieta a ansiedade. A sua mente sente a paz. E nessa paz, você, através da sua humilhação, de compreensão do tempo do Senhor, o que acontece? A ansiedade não floria dentro de você. Logo, você não. O Senhor, no tempo certo, vai cumprir. E assim, que o Senhor Jesus abençoe e nos guarde. E que você possa compreender que todas as coisas que você tem necessidade no mundo das coisas, né? É necessário esperar o tempo. Não atropele o tempo, porque você atropelar o tempo também vai atropelar você e você não chegará a lugar nenhum, porque aquele que se exalta, as Escrituras dizem que será humilhado. Existe uma ciência, uma sabedoria muito grande. Só é nós querer entrar na realidade, né? A palavra do Senhor.
Porque é assim, chegar aqui, no vídeo aqui, pregar a ilusão para você, que o Senhor vai dar. Ó, lembra essa mensagem de hoje, em cima de tudo, palhaçada. Pessoas irresponsáveis que não sabem nem discernir para ele mesmo a própria vida. Vai conhecer a vida deles. Ah, o Senhor me disse. Aqui no... Meu irmão, não é assim. Aqui, ó. Eu li lá no começo para vocês. As escrituras não é para um determinado tipo de religião. Não. As escrituras é para você. Leia as escrituras. Somente assim você poderá vencer e ter poder sobre a ansiedade e ter paz interior. E quando você tem paz interior, andando aqui longe da ansiedade, entra a paz. O Senhor Jesus disse, a minha paz eu vos dou. E aí quando entra a paz, a sua visão ótica das coisas começa a fluir e aquela paz gostosa lhe faz feliz, uma pessoa feliz, tá bom? Que o Senhor Jesus continue abençoando, lhe dando vitória e graça. Essa é a mensagem. Humilhai perante o Senhor. E ao seu tempo, não esqueça disso, Ele vai te exaltar. Que o Senhor Jesus te abençoe. Senhor Deus de Abraão, Isaque e Jacó, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, entreguei a tua palavra, Senhor. Eu não sei o lar, as pessoas, a dificuldade que estão passando. Aleluia, tu sabes que eu não brinco com as escrituras, Senhor. Não há ninguém que conheça a história da minha vida. E aproveitando essa tarde, eu abençoo esta pessoa que está em dificuldade, em problemas, pessoas acima da cama, desempregado, tristeza, falta de paz. Meu Senhor, seja lá o problema que for, tu és o Senhor Todo-Poderoso, através do Yeshua glorioso Senhor Jesus, que nos dá equilíbrio a este lar, esta pessoa, essa jovem, esse jovem, esse adolescente, Senhor. Entra nos lares da família brasileira e no mundo inteiro. Aleluia! Senhor, eu creio na tua mão porque tu tens trabalhado sobre a minha mão. E te peço que essas pessoas que estão, Senhor, aleluia! Essas pessoas que estão necessitadas, Senhor, do socorro bem presente, pessoas querendo se suicidar, tirar a própria vida, Senhor. Pai Santo, é a tua palavra, não é a minha palavra. Entra na vida deles. Faz a tua vontade, Senhor, e abençoa os lares. Eu abençoo vocês em nome do Senhor Jesus. Que o amor do nosso Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja dentro do seu lar. Aleluia, esteja dentro do seu pensamento, do seu sentimento. Amém. Esse é o meu desejo para você. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e te dê vitória. Amém? Uma boa tarde. Não vou pedir desculpa porque estou chorando, porque não estou chorando por causa de nada, porque eu estou sentindo o Espírito Santo aqui. Onde eu congrego, graças a Deus, eu já deixo um lenço lá, separado lá, porque é gostoso. A presença do Senhor é maravilhosa. Amém? Uma boa tarde para você, para toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém.